Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Laia, 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 laia. Ele veio quando a vida nos doou, tinha um olhar quente, profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos. Toda noite sem estrelas, ele e nas nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua mas nos trouxe a sua
Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia em paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não saber nos dar valor, faltava-me mudar. E tentar me encontrar, tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento teu a melhorar. Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos, eu queria ser leve, mas agia como âncora, retardando o meu caminho. Sou o meu próprio espinho, faltava-me mudar. E tentar me encontrar, e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento teu a melhorar. Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Bom, meus amigos, minhas amigas, muito bom ter vocês aqui, sejam todas bem-vindos. E hoje nós temos, assim, duas aniversariantes, então eu vou pedir que elas dividam a página e a prece. Não sei quem é que prefere fazer a página ou a prece. Então, Verônica e Ana, uma faz a prece e a outra a página. Vai fazer o que, Ana? Para mim, qualquer coisa tá bom. Decidam, por favor, tem que dar prosseguimento. Faz a prece, então, Ana. Verônica faz a página. Senhor Jesus, divino amigo de todos nós, o nosso protetor amigo, que nos ensina a viver com mais amor no coração.
com muita gratidão no meu coração pelo dia de hoje, que é o meu aniversário, com muita gratidão no meu coração por participar desse grupo, desse estudo que nos traz tantos esclarecimentos para a nossa reflexão, para seguirmos a nossa caminhada, nos melhorando a cada dia, estarmos atentos, vigilantes com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, para seguirmos sempre vigilantes para fazer sempre o melhor ao nosso alcance, para errarmos um pouco menos na nossa caminhada. Os protetores amigos desse nosso estudo possam nos amparar e que possamos ser incluídos para podermos tirar o melhor proveito dos estudos que iremos realizar nesse momento. E assim, Senhor, que o teu amor envolva todos os lares, todos os companheiros que estão participando do estudo e aqueles que não podem participar, que também possam ser envolvidos na tua infinita misericórdia. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. É a 4, né? Em Sim, silêncio. 4. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigas a ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o serviço sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado as fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Bom, nessa primeira parte aqui, né, Emmanuel vai exemplificar, né, de uma forma geral, todos os atos que às vezes a gente faz, né, com o objetivo de ajudar, com o objetivo de curar, melhorar, ajudar, atender alguém, mas que às vezes ou normalmente são feitos apenas exteriormente. Então ele pede que cada ato seja feito com o espírito de caridade, né? Aquele que para ajudar, não humilhe, que seja feito com o intuito de se apagar, né? Quem está fazendo o ato
para que quem estiver recebendo não se sinta humilhado, não se sinta ultrajado. É aplicar a caridade em todos os aspectos, né, desses atos. E aí ele vem falar que, porque é muito fácil servir ou estar sempre à disposição, falar, né, como bem a Glorinha colocou a música aí, é fácil. O difícil, na verdade, é fazer. E ele fala aqui, nesse parágrafo aqui, né, que é bem forte, ele coloca, é por isso que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso, ou seja, ele coloca que quase que todos os tempos, o trabalho de todos nós, ele vai ser no intuito apenas das aparências, de atender apenas ao exterior, quando na verdade ele não é feito, como coloca a carta de Paulo aqui, não é feito de coração, né? Então ele termina falando que o verdadeiro trabalho, né, ele deve ser feito em silêncio. Fala pouco e constrói. Vai e serve em silêncio e fugindo o máximo possível às referências pessoais, né? Aquilo que Jesus também deixou no Evangelho, né? Que a sua mão esquerda não saiba o que fez a direita, né? Em resumo, é isso. Alguém complemente aí. Muito bem, mas se alguém gostaria de falar, nós temos ainda um tempinho, então se alguém quiser fazer alguma colocação ao que a Verônica expôs, fiquem à vontade. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ana, quer falar Eu alguma acho coisa? que a Verônica já nos disse tudo, né? Dentro da leitura da carta de Paulo, ela já nos disse tudo. Fazer o bem em silêncio, sem alarde, de coração aberto. Isso é tudo que Jesus espera de nós. Nós sempre estar atentos para fazer esse melhor, dentro da nossa pequenina capacidade que ainda temos em nós. Só isso. Então, mas alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Sandrinha, quer falar alguma coisa? Não, querida, eu estava vendo, relendo um pouco o que nós vamos estudar hoje, tem tudo a ver com justamente a vaidade em oposição à humildade, né? Que a gente vai ter o É exemplo verdade, vivo, né? Na tarde de hoje. verdade. Eu recordo sempre, a gente, assim, o Renato, marido da Glória, ele tem um jeitinho muito especial de lidar com as pessoas carentes. E ele contava sempre o fato de que eles iam distribuir a quem tinha, aí o pessoal saía distribuindo e que tinha um determinado morador de rua que ele não aceitava, ele nunca aceitava. Aí um belo dia ele chegou para o morador e falou assim: Olha, a gente está distribuindo umas quentinhas, você não gostaria? Sim, falou com ele, foi com uma abordagem diferente, com uma fala diferente. O rapaz pegou e aceitou. Então, ele sempre falava isso, olha, a gente que às vezes aquela mania de achar que já está fazendo muito, dando, distribuindo, né? E às vezes a gente coloca, às vezes, porque às vezes a pessoa está numa condição aflita ou aflitiva, mas ele tem seu orgulho, ele tem seu brio, ele não gosta de ser assim, tá sobrando, que aqui não. Ele gosta de ser tratado com dignidade, com uma maneira diferenciada, né? E às vezes a gente não tem esse cuidado, né? Eu me lembro, ele sempre falava isso, às vezes a gente trabalhava em algumas tarefas com as famílias carentes, às vezes a gente se vinha conversando, ele sempre fazia contava umas histórias e que eu achava assim muito interessante, porque é verdade. Às vezes a gente acha que como a pessoa está numa condição de vulnerabilidade, de miséria, aí, sabe, qualquer coisa, a mesma coisa de doar Ver, coisa que está em condições que não são, aquilo humilha. A mesma coisa que a gente faz no final do ano, a gente faz a bolsa das crianças, aí
Aí o pessoal diz assim, eu vou mandar umas coisas lá. Eu falei assim, ó, me dá, a gente coloca como herança. Tem uma madrinha, sempre ela gosta de colocar como herança. Mas dá o presentinho dele, para não sentir, a criança não se sentir, se você dá aquilo que você não, compra uma coisa que não tem nada a ver com a idade da criança, que não tem nada a ver, aquela roupa não tem nada a ver, é o tamanho, mas não tem nada a ver. Aí você humilha a criança, você humilha o jovem, ele se sente porque ele sabe, né? Então, esse cuidado a gente procura ter, mas eu acho que a gente falha muito nesse aspecto. Eu acho que Como a diria gente Paulo, né? Como diria Paulo em outra carta dele aos Coríntios, sem amor, nada que você faça tem valor. é verdade. Bom, É por isso en- que quando eu penso assim, quando a gente vai dar alguma coisa a alguém, seja na bolsa do final do ano, seja o que for, num presente, dar sempre aquilo de coração, como que fosse para um filho nosso, uma mãe nossa, um irmão nosso, um cunhado nosso, dar com amor no coração, que isso fala muito fundo. bom, então, como a Sandrinha estava estudando, Sandrinha, pode começar hoje a leitura com você. Eu estava estudando, não, eu estava relendo, porque esse capítulo é aquele crucial para agora, para o desfecho É, dessa trama, não é? Então é, vamos lá. E a velha serva, não é isso? isso. A velha serva chorava emocionada, ouvindo estas expansões tocantes, comovedoras. Depois de longa pausa, continuou como se desejasse bem aproveitar as derradeiras horas. Ana, disse com enérgica tranquilidade, ambas fomos chamadas ao testemunho sagrado da fé, nas horas que passam e que devem ser gloriosas para o nosso espírito. Perdoa-me, querida, se algum dia te ofendi o coração com alguma palavra menos digna. Antes que Simeão te entregasse a minha guarda, já eu te amava eternamente, como se foras minha irmã ou minha própria filha. A serva chorava, emocionada, enquanto Lívia, carinhosa, continuava. Agora, querida, tenho um derradeiro pedido a fazer-te. Dizei, senhora, sussurrou a serva com os olhos rasos de lágrimas. Antes de tudo, sou vossa escrava. Ana, se é verdade que temos de testemunhar ainda hoje a nossa fé, eu desejava comparecer ao sacrifício, como aquelas criaturas desamparadas que ouviam as consolações divinas junto do Tiberíades. Se puderes atender-me, troca hoje comigo a toga da senhora pela túnica da serva. Desejava participar do sacrifício com as vestes humildes e pobres da plebe, não porque me sinta humilhada perante as pessoas da minha condição no momento ditoso do testemunho, mas porque, arrancando para sempre os derradeiros preconceitos do meu nascimento, daria à minha consciência cristã o conforto do último ato de humildade. Eu, que nasci entre as púrpuras da nobreza, desejava buscar o reino de Jesus com as vestiduras singelas dos que passaram pelo mundo no torvelinho doloroso das provações e dos trabalhos. Senhora, obtemperou a serva hesitante, não vaciles se queres proporcionar-me a satisfação derradeira. Ana não pôde recusar ante os piedosos propósitos da generosa criatura, e, num instante, na penumbra daquele improvisado recanto que as separava das demais companheiras, trocar a toga e a túnica, que eram tão somente uma espécie de manto sobre a complicada indumentária da época, tendo Lívia adornado a toga de lã finíssima, agora no corpo da serva, com as joias discretas que trazia usualmente consigo. Depois de entregar-lhe 2 anéis preciosos e um gracioso bracelete, apenas um adorno de valor lhe restava, mas Lívia, passando a mão pelo pescoço e acariciando um pequeno colar com imensa ternura, exclamou com decisão para a companheira: Está bem, Ana. Fica-me apenas este pequeno colar em que trago o camafeu com perfil de Públio
em alto relevo, que é um presente dele no dia longínquo das nossas núpcias. Morrerei com esta joia, como se ela for um símbolo de união entre os meus dois amores, que são meu marido e Jesus Cristo. Para aqui, Pepita. Pode parar, Sandrinha, e comentar. Desculpe, mas eu já tinha lido antes. É justamente isso que eu estava pensando quando eu li a página de Hoje de Luz e relendo esse momento aqui de Lívia com Ana, né? Porque justamente ela não estava ali para demonstrar na lei das aparências aquilo que ela ia entregar àquela comunidade toda, né? Que seria se entregar ali no circo. Ela estava ali justamente para ser uma serva do Cristo. Então, em silêncio, e a roupa em si mostra o lado de fora, não é? Como justamente queriam evitar que ela sofresse justamente o sacrifício no circo, porque afinal de contas ela era uma patrícia. E o trocar de veste demonstra justamente que ela queria ser igual a todos nós, não é? Sejam pobres, sejam ricos, fossem o que fossem, mas em favor do amor, da entrega ao Cristo. Uma parte aqui logo de início que me toca muito é ela pedir perdão por algo que ela tenha feito a Ana. Ela sabendo que já estavam já próximas, né, da morte ali, ela sabia disso, tinha consciência disso, ela ainda pede perdão se algum dia ofendeu a companheira, não é? E deixa claro, como nós já vimos durante o decorrer dos capítulos, que justamente as duas eram almas irmãs, completamente ligadas pelos laços, sabe Deus de quantos séculos, ligadas pelos laços do amor mesmo, não é? E justamente agradecimento de Lívia pelo fato de. Foi Ana que apresentou a figura, a importância de Jesus na vida dela. Foi Ana que, com toda a humildade, foi se aproximando e tendo a liberdade, não é? Que não era tão comum assim, de serva para com a sua pessoa que ela teria de obedecer, justamente ela vai mostrar, né, que ela ama realmente a Ana. Agora, o pedido dela da troca, e aí eu fico me pensando também no lugar de Ana, né? A situação desse espírito nesse momento derradeiro, porque ela sabia o que aconteceria, ela seria poupada, com certeza seria, e o que fazer? De obedecer a Lívia ou realmente se revelar e dizer, não, não vou fazer isto? E o amor que as envolvia fala mais alto e ela vai obedecer, a serva obedece, né? A Lívia. E ela diz mesmo, diz Lívia aqui, eu desejava comparecer ao sacrifício como aquelas criaturas desamparadas que ouviam as consolações divinas junto do Tiberíades. Então, esse é o motivo. Então, em silêncio, ela troca de vestes, né? Então, mostrando lá mais adiante, eu arrancando para sempre os derradeiros preconceitos do meu nascimento, a consciência plena de que teve muitos privilégios naquela sociedade, não é? E junto ao Cristo não era nada disso que ela queria viver e ser. Então, o conforto do último ato de humildade, ou seja, nada para aparecer, pelo contrário, para se esconder, né, naquela veste como todos os outros. E mais adiante, anotei aqui a questão das joias que trazia a Lívia. Emmanuel tem o cuidado de dizer que eram anéis preciosos, sim, gracioso bracelete, que ela trazia sempre consigo, mas, passando a mão pelo pescoço, ela deixa, se coloca claramente, né, que aquilo ali, ela tinha razão, a Ana, ela preferia ficar porque ali representava o amor, não é? A verdadeira ligação, para que ela veio, para que ela reencarnou,
não é? Meus dois amores, que são meu marido e Jesus Cristo. Eu não sei se vocês sentem também assim. Eu reparei que ela não coloca os filhos aqui nessa colocação, não é? Ela vai colocar o principal motivo da reencarnação dela, não é? Que seria esse marido, Públio Lentulus, e Jesus Cristo, que para ela estava acima de qualquer coisa, não é? É isso aqui, então, que eu consegui sentir. Vocês podem completar, por favor. Muito bem, Sandrinha. O que chama atenção, e eu vejo assim, é que Jesus não envia nenhum trabalhador, nenhum espírito para uma provação mais difícil solitário. O problema é que às vezes a gente acha que tem que ter o apoio, por exemplo, ou do marido, ou do filho, e, no entanto, Jesus tem outros mecanismos. Ele coloca uma serva propositalmente, quer dizer, que ajuda a quebrar essa barreira, essa distância social, coloca uma serva com uma alma tão nobre, né, tão próxima dela, tão identificada com o Cristo quanto ela mesma, a gente não vê em momento nenhum titubear. E essa alma, que é a Ana, ela também tem consciência da tarefa que veio, embora que ela não possa não ter assim conscientemente, ela tem intuitivamente. Repare, tem um momento em que Emmanuel se refere a ela como uma alma virginal. Quer dizer, foi alguém que abriu mão de, como toda jovem, como toda mulher, provavelmente alguém um dia sonha ter o seu amor, a sua casa, os seus filhos, ela abre mão de todo esse sonho para se dedicar exclusivamente, ser essa escora para a Lívia. É como se ela viesse e ela vai secundar Lívia e continua secundando a família, mas ela, a pedido de Lívia. Eu, assim, quando a gente lê os Mensageiros, que a gente vê a Ismália, aquele espírito tão nobre como Aniceto se refere a ela, com uma nobreza espiritual, uma elevação. E aí, quando ela vem para visitar Alfredo, ela vem seguida de um séquito de senhoras numa condição semelhante, quase muito próximo à dela, ou seja, de almas afins que se identificam na tarefa, que se identificam, né? Então, essa alma afim, muitas vezes, ela pode não ser no marido, ela pode estar num filho, pode estar em um trabalhador vinculado a você, um serviçal, enfim. Mas a verdade é que, além desse amparo espiritual, trazemos esporas. Jesus nos coloca ao lado de almas que assumem o compromisso de dar esse apoio, esse respaldo. Eu acho isso muito, muito importante. E, às vezes, a gente falha nesse papel de sermos a escora, de sermos a palha que vai embalar a porcelana, né? E eu acho que isso aí é, como foi o caso, né, do Valdo Vieira, quando abandonou Chico. O sofrimento de Chico é inenarrável, só ele pode dimensionar a dor, não por se ver sozinho também, mas por ver alguém muito amado abandonando a tarefa, se desviando da rota e sabendo que com isso a pessoa estaria assumindo um compromisso de provações dolorosas à frente para muitos séculos. Como ele diz, 1.500 anos. Quando ele vai poder encontrar você novamente? Só daqui a 1.500 anos. Olha, então, a gente, sim, pensar nesses meandros, nessas situações. O Neio Lúcio, numa daquelas reuniões, naqueles mensagens que ele dita para o filho, que ele fala das pessoas que trabalham na casa
da esposa que atendem as filhas, e aí ele fala do temor que ele tem, porque elas já estavam mais envelhecidas, mais cansadas, e da partida. E aí ele fala de uma maneira velada, que agora eu não me lembro, mas ela diz assim, da importância delas, daquelas empregadas, naquela família. E aí ele diz assim, enfim, não podemos avaliar o papel de cada um na nossa vida. Só ao término da jornada é que a gente vai saber exatamente a posição de cada batalhador naquela peleja, né? As palavras um pouco diferentes, mas é mais ou menos isso. E às vezes a gente não valoriza isso bem, né? Não sei se vale, mas alguém gostaria de falar mais alguma coisa dentro disso? Eu fico aqui também imaginando o constrangimento da Ana em ter que Sim, colocar essas vestes, não é? Porque a sim, gente vê o lado da Lívia, né, se despojando, mas para a Ana, não é? Também deve ter sido vamos dizer assim, uma espécie de sacrifício colocar sim, toda sim, aquela, sim. né, aquela joia, aquelas coisas assim, e essa capacidade, não é, de também de se sacrificar pela amiga, né, pela Lívia, porque também não deve ser fácil uma pessoa, né, colocar trajes nobres sem aquilo ser a sua, né, nem a vontade, nem o seu A gente vai ver para frente, né, Glória? A gente vai para é, frente com né, o desenrolar, aí a gente vai ver a extensão desse é, sacrifício, né? com certeza. A gente vai ver. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Edith, que está chegando de volta, que bom te ver. Verônica, fala, Verônica. Não? Rosana, Lúcia, ninguém mais quer falar, não? Não? Laura, também, bom te ver de volta. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. Glorinha, você quer continuar lendo? Continua. Ana aceitou, sem protesto, todas as piedosas imposições da senhora, e, em breves instantes, na sua antiga beleza virginal, o porte da serva humilde estava tocado de imponente nobreza, como se ela fosse uma soberana figura de marfim velho. Para todos os prisioneiros, na terrível inquietação que os oprimia, embora as doces claridades interiores da prece que os integrava na precisa coragem moral para o sacrifício, as horas do dia passavam pesadas e vagarosas. João de Cleófas, com o resignado heroísmo do seu fervor religioso, conseguiu manter aceso o calor da fé em todos os corações. Não faltaram os companheiros mais animosos que, na exaltação de sua confiança na providência divina, ensaiaram os próprios cânticos de glória espiritual para o instante supremo do martírio. No Palácio do Aventino, todos os domésticos mais íntimos acreditavam na permanência de Lívia em casa da filha, mas um pouco antes do meio-dia, Flávia Lentúlia veio ter com o pai a fim de beijá-lo antes do triunfo. Informada pelo senador quanto aos seus projetos de restabelecer a antiga felicidade doméstica, com as mais expressivas demonstrações públicas de confiança e de amor pela esposa, Flávia, com grande surpresa para o pai, procurava a mãe para as manifestações de sua justificada alegria. A angustiosa interrogação se estampou, desse modo, em todos os semblantes. Depois de 25 anos, era a primeira vez que Lívia e Ana se ausentavam de casa, de um dia para outro, provocando os mais justificados receios.
O senador sentiu o coração ferido de presságios angustiosos, mas os escravos já se encontravam preparados para conduzi-lo ao União, o Senado. que você quer? O que que houve? Alguém falou alguma coisa? Não, alguém. agora fala. É a Dinorá, deixa eu botar no mudo, gente. Mas não é para amanhã de manhã? Já botei, Ai, Pepe. Ela está até com, amanhã. ela tá com o microfone aberto, não percebeu. Tá. Eu botei Gente, agora, desculpa gente. aqui. O senador sentiu o coração ferido de presságios angustiosos, mas os escravos já se encontravam preparados para conduzi-lo ao Senado, onde as primeiras cerimônias teriam início depois do meio-dia, com a presença de César. Observando-lhe a aflição e os olhares ansiosos e inquietos, Flávia Lentulha buscou tranquilizá-lo com estas palavras, que dissimulavam as suas próprias aflições. Vai tranquilo, meu pai, voltarei agora à casa, mas não me descuidarei das providências necessárias, porque quando regressares de tarde com a auréola do triunfo, quero abraçar-te com a mamãe, entre as flores do vestíbulo, a fim de podermos ambas receber-te com as pétalas do nosso amor desvelado de todos os dias. Sim, filha, respondeu o senador, entre inquieto e angustiado. Permitam os deuses que assim sejam, porque as rosas do lar serão para mim as melhores recompensas. Continua, Pepita, ou você prefere que pare aqui? Florinha, se você quiser parar para comentar, ou se quiser ler mais um pedacinho, pode. Antes de começar esse parágrafo enorme, acho que você pode acabar essa descrição. Tá. E, tomando a liteira, saudado por amigos numerosos que o esperavam, Públio Lentulus demandou o Senado, onde multidões entusiásticas esfuziavam de alegria, em sinal de agradecimento pela farta distribuição de trigo com que as autoridades romanas haviam comemorado aquele evento, aplaudindo os homenageados com a gritaria ensurdecedora das grandes manifestações populares. Então, vamos parar aqui. Então, é o primeiro parágrafo aqui que eu li, ele está terminando aqui aquele momento, né, da Ana aceitando colocar todas aquelas, né, colocar aquela indumentária de nobre, né, e ele destaca aqui, né, que o porte da serva humilde estava tocado de imponente nobreza, como se ela fosse uma soberana figura de marfim velho. Então, a gente vê que é o seguinte, a verdadeira nobreza da criatura, né, embora ali ele esteja descrevendo ela, né, com uma roupa de nobre, ela era um espírito nobre, né? Era um espírito que não precisaria estar, às vezes, escondido atrás, né, de uma veste mais humilde, de uma pessoa mais, mais simples, mas é um espírito muito nobre, como já foi falado aqui, né? E depois ele vai falar da inquietação, não é, dos prisioneiros, né, e a calma e a fé, né, inabalável do João de Cleófas, né, que aqui diz que ele conseguiu manter aceso o calor da fé em todos os corações. Com certeza, um espírito desse, né, consegue, né, irradiar, né, fé e esperança e tranquilizar, né, os corações, né? E até algumas pessoas ensaiaram, né, um cântico, né, de glória espiritual, né, para aquele momento. Então, como a gente observa como ali havia um envolvimento, né, da espiritualidade superior ali sobre eles, né? E o João de Cleófas
representando, né, esse, provavelmente essa falange, né, toda que estava ali, né, secundando essas pessoas, né? E, aí depois vai passar para a questão da Lívia, né, que imaginavam que ela estivesse na casa da Lívia, né, mas da Flávia, né, e a Flávia chega, né, para beijar o pai, para fazer um afago nele, né, pelo momento que ele estava atravessando, né, e, e ela vai procurar a mãe também, porque ela queria reunir, né, ela queria estar com os dois e depois lá que o Publius Lentulus recebesse lá os seus as suas congratulações, né, aquela coisa toda, ela queria reunir os dois e eu acho que tinha uma esperança, né, de que ela pudesse retornar. Mas aí a gente já vê que o Públio começa a ficar inquieto, né, começa a ficar aflito, né, e também a Flávia tenta dissimular as aflições, né, aquietando o pai, né, e diz que vai estar aguardando, né, que ele volte para abraçar com a mãe, abraçá-lo, né, com a mãe. E ele já vai inquieto, né? Mas aí a gente percebe que sempre fala mais alto a obrigação social, né? Porque em outra situação a gente pensaria assim, não, mas né, vamos parar tudo para procurar pela Lívia, né? Porque como ela nunca ficou assim tanto tempo fora de casa, mas não, ele ainda assim ele vai cumprir né, a sua obrigação lá apesar de aflito, apesar de preocupado, ele vai lá cumprir o seu papel ali social, né, de receber lá os louros lá do Nero, né, do César. Mas é isso que eu vi nesse trecho, né? Alguém gostaria de tecer mais algum comentário sobre esse trecho? Não? Gracinha, você quer ler um pouco? Posso ler, Pipi? Da nobre casa política, onde os mais elegantes torneios de oratória foram proferidos para enaltecimento da personalidade do imperador e antecedidos pela figura impressionante de César, que nunca desdenhou o fausto retumbante dos grandes espetáculos, na sua feição de antigo comediante. Dirigiram-se os senadores para o famoso Templo de Júpiter. Templo de Júpiter, lá embaixo, está sendo citado, também conhecido como Capitólio, era o maior templo de Roma, onde os homenageados receberiam a auréola de mirto e rosas, como os triunfadores, obedecendo à inspiração de Sêneca, que tudo envidava para desfazer a penosa impressão do governo cruel do seu ex-discípulo, que, afinal, decretaria também a sua morte no ano de 66. No Templo de Júpiter, o grande artista que era Domício Nero coroou a fronte de mais de 100 senadores do Império, sob a bênção convencional dos sacerdotes, demorando-se as cerimônias na sua complicada feição religiosa por algumas horas sucessivas. Somente depois das 15 horas, saía do templo, em direção ao circo máximo, o grosso e desmensurado cortejo. A compacta procissão, tocada de aspecto solene, poucas vezes observada em Roma nos séculos posteriores, dirigiu-se primeiramente ao fórum, atravessando pela massa formidável do povo com o máximo respeito. Para esclarecimento dos leitores, passemos a dar pálida ideia do maravilhoso cortejo de conformidade com as grandes cerimônias públicas da época. Na frente vai um carro, soberba e magnificamente ornamentado, onde se instala molemente o imperador,
seguindo-se-lhe numerosos carros nos quais se aboletam os senadores homenageados, bem como os seus áulicos preferidos. Domício Nero, junto de um dos favoritos mais caros, passa a sobrancelha no seu traje vermelho de triunfador, com o luxo espalhafatoso que lhe caracterizava as atitudes. Em seguida, numeroso grupo de jovens de 15 anos passa a cavalo e a pé, escoltando as carruagens de honra e abrindo a marcha. Passam depois os cocheiros guiando as bigas, as quadrigas, as séjuges, que eram carros a 2, a 4 e a 6 cavalos, para as loucas emoções das corridas tradicionais. Seguindo-se aos cocheiros, quase em completa nudez, surgem os atletas que farão os números de todos os grandes e pequenos jogos da tarde. Após eles vão os 3 coros clássicos de dançarinos, o primeiro constituído por adultos, o segundo dos adolescentes insinuantes e o terceiro por graciosas crianças, todos ostentando a túnica escarlate apertada com uma cinta de cobre, espada ao lado e lança na mão, salientando-se o capacete de bronze enfeitado de penachos e cocares, que lhes completam a indumentária extravagante. Esses bailarinos passam seguidos pelos músicos, exibindo movimentos rítmicos e executando bailados guerreiros, ao som de harpas de marfim, flautas curtas e numerosos alaúdes. Depois dos músicos, qual bando de sinistros estriões, surgem os sátiros e os silenos, personagens estranhos, que apresentam máscaras horripilantes, cobertas de peles de bode, sob as quais fazem os gestos mais horrendos, provocando o riso frenético dos espectadores, com as suas contorções ridículas e estranhas. Sucedem-se novos grupos musicais que se fazem acompanhar de vários ministros secundários do culto de Júpiter e outros deuses, levando nas mãos grandes recipientes à guisa de turíbulos de ouro e de prata, de onde espiralam inebriantes nuvens de incenso. Seguindo os ministros com adornos de ouro e pedras preciosas, passam as estátuas das numerosas divindades arrancadas, por um momento, dos seus templos suntuosos e sossegados. Cada estátua, na sua expressão simbólica, faz-se acompanhar de seus devotos ou dos seus variados colégios sacerdotais. Todas as imagens, em grande aparato, são conduzidas em carros de marfim ou de prata, puxados por cavalos imponentes, guiados delicadamente por meninos nobres de 10 a 12 anos, que tenham pai e mãe vivos, e escoltados com atenção pelos patrícios mais em evidência na grande cidade. Era tudo um deslumbramento de coroas de ouro, púrpuras, luxuosos tecidos do Oriente, metais brilhantes, cintilações de pedras preciosas. Fecha o cortejo a última legião de sacerdotes e ministros do culto, seguindo-lhes a massa interminável do povo anônimo e desconhecido. Vamos dar Para uma paradinha? Vamos dar uma paradinha? Acho que é tudo uma descrição de ostentação, né? Mas dá para você comentar Exatamente. alguma coisa. Não tem muito a comentar, a não ser o absurdo que é tudo isso, né? Se gastava ali só com uma festa dessa, ou mesmo no dia a dia, mas só com uma festa dessa é um absurdo em tudo, né? Em joias, e a própria forma como o Nero, né, se apresentava, assim, tudo aquilo era em função de um desejo dele, então era tudo um exagero de coisas, e também transparece ali situações que eu fico imaginando o que seria tudo isso, né? Aqueles dançarinos, adolescentes, crianças, né? Tinha uma mistura de coisas ali incríveis, inclusive coisas que deviam ferir a dignidade humana mesmo, né? Penso eu. Sei, é tão descritivo isso aqui, mas tem de tudo. Tem músico, tem bailarino, tem gente humilde, tem gente insinuante, a vestimenta, a festa em si é um absurdo. Fico imaginando assim, uma coisa meio parecida com o nosso carnaval, né? Que não tem as joias todas, que lá era mais suntuoso ainda, mas uma coisa assim que mistura tudo, né? Mistura homenagem, mistura sei lá, é uma coisa de doido. Difícil falar sobre isso aqui, mas eu imaginei assim, uma festa de exageros, né? Uma procissão de exageros.
sei É se eu porque estou ele, pensando mal, mas talvez vocês possam ter comentários melhores sobre isso. olha, realmente é preocupante, né? Ele fala de Nero como um antigo comediante. Ele fala realmente desse desejo dele de ostentação. E Uhum. ele tem uma frase aqui que é dúbia, né? Que é dúbia. E que eu só me chamou mais atenção porque há mais de 50 anos, quando eu fiz a universidade, que a gente fazia, né, os 2 anos de latim, e aí fazendo uma tradução uma vez, eu tive uma frase parecida com essa de um desses escritores famosos, né, da época, né, consagrados até hoje, e vinha uma frase que eu não conseguia entender o significado, porque naquela época realmente eu era muito coisa. E o professor de latim que me explicou, eu fiz a tradução certa, mas eu não conseguia atentar com aquele significado, que era falando que essa figura importante do império levava à frente o carrinho com o fulano de tal, né, seus prazeres. Eu não conseguia entender, na época eu não conseguia entender. E aqui, Emmanuel faz uma frase muito parecida, por isso que me chamou a atenção, porque naquela época me chocou. Domício Nero, junto de um dos favoritos mais caros, passa sobrancelho no seu traje vermelho de triunfador, etc, etc e tal. Então, aqui, de qualquer maneira, Emmanuel dá assim, dá muito discretamente, né? Eu digo assim, eu só atentei porque eu fiz essas traduções e era não sei se era de Ovídio, era de um desses clássicos da literatura, e tinha exatamente uma descrição dessa de um monarca, né, não sei se era o próprio Nero, falando exatamente de uma frase parecida com essa. Então, aí a gente vê aquilo que a Gracinha falou, além da suntuosidade, da extravagância, assim, uma extravagância de ostentação, você vê carros de prata ou de ouro para levar as imagens dos templos. Aí, enquanto isso, o povo morria de fome. A maior parte das pessoas que ia para assistir, muitos gostavam dos espetáculos sangrentos, mas muitos iam para essas festas porque durante esses festejos eram distribuídas porções de trigo e as pessoas passavam tanta fome que eles iam atrás de uma porção de trigo para poder fazer o pão, né, para poder fazer lá um alimento. Então, a gente vê assim uma ostentação e uma luxúria e uma extravagância e uma coisa que chega a ser chocante para nós, ao lado da miséria, miséria mesmo, de uma população que não tinha nem o direito ao pão de todo dia, né? Alguém gostaria de falar mais E alguma daí, coisa? daí a expressão que a gente conhece, né? Pão e circo, né? Bom Para dia. você, pão e circo, não é? Verdade. É um ditado, né? Você, né, oferece o espetáculo ao povo, alimenta e oferece o espetáculo, né, e a gente vê que, né, os espetáculos, às vezes essas loucuras assim, às vezes eu fico vendo negócio de futebol e eu falo, gente, o que é isso? As pessoas depois vão se matar, né? Primeiro vai assistir aquela coisa, depois vão brigar, vão se matar, coisa e tal. Isso é o que ainda está dentro de nós, não é? Essa coisa desse, né, de você assistir a um espetáculo que te traz o que você tem de pior, né, dentro de você. Mas sempre foi assim, né? A humanidade é como a gente fala, tem que, né, dar pão e circo, né, para as criaturas, para poder, né, para a gente estar aí, enfim. Eu Bom, posso falar um fala, instantinho? Eu Sandrinha. estava vendo aqui num blog de um historiador sobre esse fato de ele ser um artista, né? Aí ele coloca que ele era, antes de tudo, um artista mesmo, cantor, tocava lira, Comediante. ator e declamador de poemas, muitos de sua autoria. Aí eu fiquei pensando,
deveria ser alguém com uma sensibilidade, né? Até para uma posição crítica do mundo, né? Pelo menos é o que a gente pensa, o que deveria ser. No entanto, o poder, a suntuosidade, né? Esse glamour, faz com que ele cada vez mais mostre o lado de desequilíbrio dele, da alma desequilibrada dele, né? Da violência, da insensibilidade dele. Impressionante, né? Aqui, Pepita, Fala. quando você falou junto de um dos favoritos mais caros, você disse que no sentido de ser amante dele, é isso? Olha só, a frase, ela permite mais de uma interpretação. De qualquer maneira, era, não era uma favorita, era um favorito mais caro. Podia ser mais, esse caro pode ser mais querido ou não, mas de qualquer maneira, é, isso era Provável. muito comum na antiga Roma, tá? Paulo chega a fazer na primeira epístola aos Romanos, ele faz um apelo nesse sentido também. Então a gente vê que esse problema que hoje não era um problema que Sempre vinha, existiu. sempre existiu, digamos assim, né? E o problema é a desvirtuação, quando a coisa é levada para não é um problema de afetividade, mas enfim, mas não quero nem entrar nesse mérito da questão. Só coloquei que a frase está aqui, né? A E a fra- promiscuidade pode acontecer de qualquer jeito, né? É, Independente de gêneros, né? é, dependente, dependente. A gente vê isso em André Luiz, né? Uhum. No problema acho que é nos Mensageiros mesmo, daquele médico que fracassa, que quando a esposa falece, ele se vincula, quer dizer, a um novo relacionamento, quer dizer, ele arruma uma outra esposa que trazia, digamos assim, hábitos muito, digamos assim, degradantes, e eles que o fazem, o levam a práticas que ele nunca teria imaginado e que ele perde a encarnação, né? E era um casamento. Então, a degradação independe de Da- gênero e independe de ser casado ou não casado, né? Independe disso. A coisa é perversão, né? Então, tem a pessoa que diz assim, não, tudo é lícito. Aí a gente vai pegar Paulo. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Que a gente não pode esquecer que nossos atos são partilhados sempre. Agora, dependendo do ato, a gente pode imaginar com quem o estamos partilhando, né? A gente vê no próprio André Luiz que a relação sexual de pessoas que trazem nobreza de sentimentos, que têm, né, cultuam a fidelidade, que elas são protegidas, mas nem todo lar tem essa proteção, né? Aí é de cada um. A Edith, que está aqui hoje, ela deve lembrar de uma amiga nossa que ela fez esse relato no nosso grupo de estudos lá, Pública e Sonora, que ela disse que ela agora que quando que ela tinha ido para uma festa, coisa e tal, bebeu, etc e tal, e quando ela foi ter o ato sexual com o marido, ela se viu, ela tinha essa sensibilidade, muitas vezes ela via, ela viu parcerias que a chocaram profundamente. Aí ela falou assim, não, agora é assim, se eu beber, né, se eu beber não dirijo, ela adotou o lema para se bebesse, ela evitava ter esse tipo de coisa. Então a gente veio que a degradação ela acontece, né? A Edith deve saber de quem eu estou falando, né, Edith? Não, não lembra? Depois eu falo para você. Ela falou publicamente, né, que ela da Diele. Vamos lá? Então, alguém mais quer ler? Rosana quer ler um pouco? Rosana tá lá. Rosana me preocupa. Quando ela fica assim muito calada, ela deve estar assim, ó,
um vulcão de questionamentos, de reclamações, de não sei o Estou quê, quietinha, deixa eu quieta, deixa eu quieta. é, melhor, Vamos melhor. ler, Vamos ler, vamos lá. vamos ler. A formidável procissão penetra o grande circo com grande recolhimento em observância às mais elevadas solenidades. O silêncio é apenas cortado pelas aclamações parciais dos diferentes grupos de cidadãos quando passa a estátua da divindade que lhes protege as atividades e a profissão na vida comum. Depois de um volteio solene pelo interior do circo, as silenciosas figuras de marfim são depostas na edícula, junto aos cárceres, sob os fulgores radiosos do pavilhão do imperador, e onde se fazem as preces e sacrifícios de nobres e plebeus, enquanto o César e seus áulicos, em companhia dos políticos homenageados naquela tarde, fazem numerosas e extraordinárias libações. Terminadas aquelas cerimônias, desaparece igualmente o silencioso recolhimento das multidões. Começam então os jogos sob os olhares ávidos de mais de 300.000 espectadores que não se circunscrevem às massas compactas comprimidas nas dimensões grandiosas do luxuoso recinto. Os palácios do Aventino e do Palatino, bem como os elegantes terraços do Célio, servem também de arquibancadas para a numerosa assistência que não pôde ver de mais perto o formidando espetáculo. Roma diverte-se e todas as suas classes estão deslumbradas. A competição dos carros é o primeiro número a ser apresentado, mas os aplausos entusiásticos somente se verificam quando morrem na arena os primeiros cocheiros e os primeiros cavalos espatifados. Os jogadores distinguem-se pelas cores da túnica. Há os que se vestem de vermelho, de azul, de branco, de verde, representando vários partidos, enquanto a plateia se reparte em grupos exaltados e enlouquecidos. Gritam apaixonadamente os admiradores e os sócios de cada facção, traduzindo a sua alegria, o seu receio, a sua angústia ou a sua impaciência. Ao fim dos primeiros números, verificam-se desoladoras cenas de luta entre os adversários desse ou daquele partido, no seio da enorme assistência, havendo sérios tumultos, imediatamente degenerados em sanha criminosa, retirando-se em seguida alguns cadáveres. Após as corridas, houve uma caçada fabulosa, levando-se a efeito terríveis combates entre homens e feras, nos quais alguns escravos jovens perderam a vida em trágicas circunstâncias, ante as aclamações delirantes das massas inconscientes. O imperador sorri satisfeito e continua nas suas libações pessoais, vagarosamente junto de alguns amigos mais íntimos. 6 arpistas executam as melodias prediletas do pavilhão, enquanto os alaúdes fazem ouvir, igualmente, sons maviosos e claros. Outros jogos passaram vários, divertidos e terríveis, e depois de algumas danças exóticas executadas na arena, viu-se um áulico predileto de Domício Nero a inclinar-se discretamente, falando-lhe ao ouvido. Chegou o instante, ó Augusto, da grande surpresa dos jogos desta tarde. Entrarão agora os cristãos na arena? Perguntou o imperador em voz baixa, com o seu impiedoso e frio sorriso. Sim, já foi dada a ordem para que fiquem em liberdade na arena os 20 leões africanos, tão logo se apresentem em público os condenados. Continua, Pepe? Dá uma parada, Rosana, porque é muito impacto. Pois Comenta é. isso aí, a gente vai. É muita barbaridade, né? Muita barbárie mesmo. Bom, essa parte aqui,
A Glorinha falou do futebol, né? Mas eu lembro sempre é do carnaval mesmo. E principalmente como a gente pensa que isso tudo aí já passou, né? Quer dizer, a barbaridade eu acho que ainda acho que era um pouco pior, mas eu não vejo muita diferença dessas lutas, né, de boxe de hoje em dia, que todo mundo adora ver, assistir, e acha lindo e maravilhoso, as pessoas se batendo, se quebrando, né, tirando sangue da outra, e acham aquilo lindo, né? Então, eu acho que se passaram 2000 anos e não se mudou muita coisa, não, né? As pessoas ali delirando, comemorando, achando bonito, né, a morte dos escravos, nem sei mais aqui, né, muita gente que morre ali para apresentar esse circo todo, né? E o carnaval, para mim, bem parecido, né? Fala ali de vários carros, várias cores, é uma coisa assim que até hoje continua bem parecida. Mas você pode comentar mais aí, Pepita. Mas Acho ele que a Glorinha quer descreve falar. aqui, ele descreve aqui ele fala assim, verificam-se desoladoras cenas de luta entre os adversários desse ou daquele partido. Ele descreve que o público também briga lá e ainda sai, retiram alguns É, cadáveres ali igual no futebol, da no futebol também, né? assistência, né? Então tinham as torcidas, né, nos jogos, coisa e tal, e é óbvio que todo mundo naquele clima quer sangue, né? Quer ver sangue, enfim. E é terrível, né? E a gente tem que ver mesmo, né? O que que a gente, quais os resquícios que a gente traz de tudo isso, né? Então, eu acho que enquanto nós tivermos esse espírito de competição negativa, quer dizer, daquela que eu tenho que estar, superar sempre o adversário, enquanto a gente não se dá conta que a nossa batalha, dura batalha, difícil batalha, é contra, né, os inimigos que trazemos em nós mesmos, que nos aprisionam, que nos escravizam, né, os nossos vícios, sejam eles quais forem, inocentes, se é que tem inocentes, mas tem, né? Tem aqueles vícios, digamos assim, a minha indisciplina, o comer desregrado, o beber, né, é, fora, sei lá, né, não sei, enfim, tem a crítica, o falar mal, tanta coisa que nos aprisiona, que nos acorrenta à inferioridade. Aí a gente vê realmente um primitivismo nosso sanguinário e feroz, né? Aquela coisa mesmo que você vivia, quer dizer, a população, a gente vai vendo ao longo que era muito importante, o mais importante era você ser um militar de destaque. Era treinado para matar, era treinado para combater outros povos, para escravizá-los, para saqueá-los e trazer tudo para Roma. Essa pompa toda, ela é fruto, né, dos espólios, dos saques dos povos escravizados, gente. Roma não tinha esse ouro todo, ela não tinha essa prata, ela não tinha essas riquezas. Isso era tudo produto dos povos que eram saqueados, escravizados, enfim, e tudo. E aí a gente vê Os essa. impostos, né? Hum? Os Fala. impostos, né? Também, Verônica, mas além dos impostos, cada vez que eles venciam um povo, eles tiravam tudo de valor que aquele povo tinha em termos de riqueza. Eles roubavam mesmo, levavam em triunfo para Roma, né? Era um triunfo. Então, esse espírito imperialista, né, ele não desapareceu integralmente. Nós ainda temos povos imperialistas, e tem povos que, embora não sejam, se pudessem, seriam. Hoje eles podem não ter esse poder, mas se eles tivessem o poder, eles estariam aí oprimindo também, enfim. Então a gente tem que perceber
o que é que há em nós ainda desse espírito, né, fanático, sanguinário, né, apegado a essas práticas assim mais selvagens, mais animalescas, né? O que que há em nós ainda de tudo isso, né? Porque, ó, vou dizer para vocês que o Nero, esse Nero, que a gente, eu já li, acho que para, não sei se foi para esse grupo, se para o outro, daquela comunicação do Ney Lúcio, né, do Arthur Valadares ai meu Deus, agora fugiu, misturei o nome, do, como é o sobrenome dele, Verônica, eu esqueci, do, do Ney Lúcio, é Do Arthur, Joviano. Arthur É, Juliano. deixa eu ver. Isso. Então, aí ele mostra claramente Nero num processo de, digamos assim, de resgate sublime, né, daquele trabalho, ele com aquele engenheiro, um engenheiro da Bélgica que vai para Minas para implantar aquelas minas, o que ele faz pelo povo, não sei quantas mil casas ele constrói, né, resgatando o incêndio de Roma, quantos hospital que ele constrói em Minas, a cidade que até hoje guarda tudo dele, quer dizer, a gente vê, digamos, um trabalho de resgate. E o Ney Lúcio fala que, digamos, ele estava passando por provas dificílimas naquele momento, mas que já era um belo espírito. Aí a gente vê, eu me vejo eu aqui, né? Então eu não sei aonde que eu estava Olha o fazendo o que tempo. nesse círculo. Vamos lá, fechar aqui. Então, depois a gente prossegue. Acabou aonde, Rosana? Parou? Vai começar em bela homenagem aos senadores. Tá. É isso mesmo, bela homenagem. Glorinha, com você. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho. O Senhor, mas aflições para o sofredor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho. O Senhor, nas aflições, para o sofredor. Suave o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Suave o jugo
Senhor Jesus, suave é o teu jugo. Possamos aprender contigo, Senhor, a elevar nossos sentimentos, a disciplinar, Senhor, as nossas emoções, o nosso querer, o nosso pensar. Que possamos aprender contigo a buscar a luz, a simplicidade, a fraternidade. Eis-nos aqui, Mestre. Tu nos conheces, sabes de nossas histórias, dos caminhos percorridos, conheces nossas quedas, nossas fragilidades, nossas dificuldades, Senhor. Estamos cansados de sermos maus, cansados de permanecer no charco, vendo, Senhor, os pássaros flutuar rumo ao infinito. Cansados, Senhor, de estarmos acorrentados ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Ensina-nos, Mestre, a humildade, a paciência, a fraternidade. Nós te agradecemos, Senhor, por nos reunires para essas reflexões que levantam o véu de nossas histórias. Ajuda-nos, Senhor, a dissipar as sombras que ainda trazemos, que são muitas. Ajuda-nos, Senhor, a trazer a tua luz para iluminar a nossa consciência, as nossas almas. Ajuda-nos, Mestre, para que possamos ser melhores. Te agradecemos pela paciência e pelo amor com que nos tens envolvido sempre, para que possamos, cansados de buscar aventuras torpes, buscar o teu redil, mesmo que tenhamos que percorrer caminhos difíceis. Não permitas que esmoreçamos diante da dificuldade, diante da dor. Que a desesperança tome conta de nossas vidas. Ah, Senhor, que possamos ter a certeza de que nos aguardas, de que estamos todos destinados ao teu regaço, ao teu aprisco, de que não abrirás mão de nós, de nenhum de nós. Obrigada, Emmanuel, onde você estiver. Nossa gratidão a ti, a Chico, a toda essa falange que trabalhou para nos legar obras de tamanho valor, que ainda não podemos compreender plenamente. Obrigada. Te pedimos que nesse momento permitas que nossos lares sejam abençoados. Não apenas o lar da nossa irmã Ana, da nossa irmãzinha Verônica, que celebram mais um ciclo de vida, mas todos nós estamos aqui a celebrar mais um ciclo.
que possamos aproveitar os momentos e as experiências que nos oferece, que possamos aprender contigo, Senhor, a elevar-nos. Dá-nos, Senhor, tua mão. Sustenta-nos, Senhor. Levanta-nos, Mestre, nós queremos levantar-nos. Ajuda-nos, por favor. Abençoa todos os espíritos que estão conosco, a todos aqueles que nos acompanham, a todos aqueles que ainda têm dificuldade de aceitar-nos, porque trazem marcas de nossa maldade, de nossa ingratidão, de nossa crueldade. Abençoa também, Senhor, este lar que nos acolhe. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que, como nós, permanecem retardatários no caminho, que te conheceram, mas não te ouviram, que te usaram, mas não te compreenderam. Abençoa toda a humanidade, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja. Babi tem que fechar aí. Deixa eu fechar aqui se eu consigo. Babi, você que colocou para gravar. Acho que ela já desligou. Não. Não, é que aqui eu posso botar, ó, botei para gravar. Ai. Pra gente tá gravando. Não, pois é, porque eu estou clicando aqui, mas foi ela que. Ela deve estar se preparando para ir para outra casa espírita. Ela não. Gente, ninguém vai falar nada demais.